A paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos retomar nossas aulas online. Nós estamos estudando a revista Dona Língua e Companhia. Nós já tivemos lições onde estudamos o Deus que fala, o cristão habilitado para a comunicação, problemas criados pela língua, o ato de bem dizer, foi uma aula muito agradável. E hoje nós chegamos na lição número 9, que é domando a fera chamada língua, tá? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho da língua, o poder que ela exerce sobre as nossas vidas. Então, eu queria ler o texto base que se encontra lá em Tiago, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 ao 5. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. O objetivo da lição é encorajar os irmãos a exercer o domínio próprio sobre as palavras a serem ditas. E a gente vê lá no versículo de Provérbios 25 a 28, que como uma cidade derrubada que não tem muralhas, é aquele que não tem domínio próprio. Então o objetivo é encorajar-nos a praticar o domínio próprio sobre a nossa língua. O que esse texto base está dizendo para a gente? O que a gente pode extrair? O Tiago, ele compara a nossa língua como um cavalo. Eu não sei se vocês já viram ou não como que é o processo de domar um cavalo. Um cavalo totalmente selvagem, né? Ele é colocado num curral que é laçado pelo pescoço e é feito o processo que ele começa a rodar assim, não sei se é para acalmar, para ir acostumando, mas enfim, depois que é feito esse processo, aí o cara que doma, ele vai se aproximando, vai ganhando a confiança para ele poder montar, e ainda assim é difícil, porque o cavalo não aceita. Então imagine o poder da nossa língua, porque é com isso que o autor de Tiago compara as nossas línguas, né? Então, e ele até fala que vede como num navio, que um navio tão grande precisa de um leme pequeno para dar as direções. Então a nossa língua, ela tem uma influência muito forte sobre as nossas vidas. Por isso que existe a necessidade de domar. E como, voltando no cavalo, como que a gente consegue domesticar um cavalo? O que o pessoal usa, né? Eles usam aquele freio que vai na boca, né? Entra na boca e o cavaleiro puxa. Quando ele puxa, causa um certo incômodo, uma certa dor no cavalo, e por conta disso ele consegue domar o cavalo, né? Daí o cavalo começa a obedecer, porque o cavalo não quer que puxa e que machuca, né? Então, a grande pergunta é, como eu e você, podemos domar a nossa língua, né? Que instrumento? A gente não vai colocar um freio de cavalo na gente, mas qual é a técnica, como que é o suporte para a gente domar a nossa língua? Um órgão tão pequeno e que, se não for usado da forma correta, pode causar um mal terrível. Lá em Tito, no capítulo 2, eu vou ler do versículo 11 ao 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras.
Então, uma das formas da gente domar a nossa língua é o próprio Espírito, que através da graça nos educa. Percebam que, se for partir de nós mesmos, nós não vamos atingir esse objetivo de domar a nossa língua. Se não for pela graça do Espírito, né? Pela graça salvadora, a gente não vai vencer essa batalha. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir ajuda. Espírito Santo, me ajude a domar a minha língua. Né? E a domar em que sentido, irmãos? A domar no falar. Às vezes julgamos, às vezes falamos demais, às vezes soltamos palavras impróprias que não é digna de um cristão. Então, e é difícil, quando a gente percebe, já falou. E aí, palavras ao vento, elas não voltam, né? É um ditado aí. Então, o que esse trecho está nos ensinando? Ele nos ensina a dizer não ao pecado e sim à piedade, tá? E isso é uma prática, irmãos, é uma prática. Às vezes a gente fala assim, como que eu posso melhorar, né? Como que eu posso me dedicar para isso? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer minha parte. Eu não posso esperar que um dia eu amanheço, por exemplo, falando palavrão e no outro dia eu já não falo mais. Se não for a constante vigilância, se não for a constante vigiar mesmo, policiar, e quando falar, perceber, né? E opa, falei, não deveria. Então, eu tenho que evitar isso. Na hora que eu falar, é essa hora que eu preciso ter o estralo e falar assim, puxa vida, né? Pequei. Falei, de repente eu levei uma fofoca, de repente eu falei uma palavra indevida, enfim. É nessa hora que eu preciso reconhecer, tá? E policiar mesmo. A gente percebe o ambiente quando a gente vai falar alguma coisa. Então, perceba os sinais que estão em sua volta para que desperta isso em você, né? Então, fuja desses momentos. Em Hebreus 12, no versículo 5 e 6, fala que o Senhor corrige a quem ama, né? Um pouco mais para frente ele fala, se o nosso pai carnal corrige, né? Por que o Pai Celestial não corrigiria? Então, a gente tem que entender que aquela voz que incomoda a gente é o Espírito falando, é Deus nos corrigindo, é Deus nos lembrando do que devemos falar ou não. Então, irmãos, se você ler mais um pouco de Hebreus, no versículo 11 mais ou menos, vai estar falando que a disciplina, toda disciplina no começo, ela é ruim, é difícil de aceitar, mas com o passar do tempo, isso vai produzir um fruto pacífico em nós. Então, a correção vem para nos ajudar, para nos melhorar, por mais que no começo a gente não entenda. Amém? Então, irmãos, o primeiro passo para entender como domar a língua é entender que é a graça que nos purifica, é o sacrifício de Jesus que faz com que o seu povo seja redimido e purificado. Então nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para a gente vencer isso. Então nós falamos sobre Hebreus, que para não desprezar uma correção, né, e que a disciplina, e quando a gente recebe uma correção, às vezes a gente fica meio chateado, às vezes a gente não entende, mas depois de um tempo a gente entende o porquê, né? Então, irmãos, nós já entendemos que a nossa língua ela foi comparada com a força de um cavalo e com o leme de um navio, né? Tamanho o estrago, né? Tamanho caminhos que elas podem nos levar. E nós lemos também que é a graça que é uma forma da gente dominar isso daí, dominar a nossa língua. Aí entra a questão do discernimento. 3. Não espalhe informações que carecem de comprovações. Ainda assim, espalhe somente o que for útil para edificação. É mais ou menos o que a gente falou, né? De não responder, não ser explosivo, não falar na hora e não espalhar informação talvez que a gente nem saiba que é verdade ou não.
Então, por isso que nós temos que vigiar e orar o tempo todo, porque as informações vêm, todo mundo fala, todo mundo ouve. A nossa língua, ela deve ser controlada pelo Espírito. Lá em Provérbios 16, do 20 ao 28, eu não vou ler porque são bastante versículos, senão torna cansativo, mas o texto diz que o sábio é prudente. Então, nós queremos ser sábios, né? Então, nós devemos ser prudentes. E diz que o nosso coração, ele é mestre da nossa boca. Então, nós temos que vigiar. Lá em Efésios, né, fala que nós temos que vigiar e orar o tempo todo. E se tem dificuldade no que pensar, por exemplo, né, nossa, mas às vezes eu não consigo, eu não sei no que pensar, né? A Bíblia diz também que tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então os nossos pensamentos têm que estar o tempo todo pensando nas coisas do alto. Mas, irmão, quando eu estou com problema no trabalho, quando alguém está estudando, nós temos, não é assim, nossa, eu tenho que ser santo o tempo inteiro, pensar o tempo inteiro nisso. Mas a partir do momento que eu estou com o pensamento vagando, eu tenho que pensar nas coisas do alto para vigiar, certo? A Bíblia nos adverte a vigiar e a orar. Então, nós temos uma aplicação que na revista, quem tem a revista pode ler o final, que nós temos que desenvolver um discernimento espiritual para identificar possíveis armadilhas relacionadas à utilização das palavras. Então, a gente percebe, né, já foi falado, a gente percebe gatilhos que estão à nossa volta que estimulam a gente falar ou fazer um uso indevido da nossa língua. Então nós temos que discernir e fugir desse ambiente. A segunda coisa é que nós não devemos responder imediatamente sobre assuntos que não estão claros, principalmente quando envolve terceiro, né? Isso está lá em Tiago 1,19. Irmãos, cuidado com fofoca, por exemplo, né? Eu costumo dizer, se você ficou sabendo de alguma coisa que é um escândalo, que é uma fofoca, que é alguma coisa que algum irmão errou, eu costumo dizer o seguinte: Deus permitiu você saber não para você espalhar a notícia, Ele permitiu você saber para você interceder, para você entrar em guerra, em oração a favor dessa pessoa. Irmãos, e o número 4 da nossa aplicação, né, é resistir à tentação de falar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? É o texto de Mateus 26:41. E para a gente fechar a ideia do que eu devo falar ou que não devo, lá em Efésios capítulo 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unificamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos aprender, permitir ser educado pelo Espírito, que nós possamos entender que a nossa língua, né, ela pode ser como uma fagulha num bosque, incendiar um bosque inteiro. Isso Tiago continua falando isso no capítulo 3. Então que nós possamos vigiar e orar para que a nossa língua não venha a ser o motivo da nossa queda. Amém, irmãos? Espero que essa aula tenha abençoado você, assim como me abençoou, assim como me confrontou, e que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Um ótimo domingo a todos. Um abraço.